Dizer que, inclusive, essa apresentação... De dizer... Começamos a gravar, maravilha. De dizer que a Patrícia, com essa apresentação, até nós estamos... Ela é extremamente humilde quando se apresenta. A Patrícia, para quem quer saber, foi RH da Votorantim, foi RH da Ambev, foi RH da... Patrícia, como é que é aqui, Distância Velha? Arezo, né? Sim. Arezo. E, então, ela tem uma carreira desses 25 anos de experiência, como o próprio protocolo de apresentação diz, tanto em empresas nacionais como internacionais, que eu tenho certeza que somará significativamente ao nosso conhecimento. Então, Patrícia, em nome do Paideia Centro de Estudos Alternativos, do Procorp, nessa terceira palestra do nosso segundo ciclo de palestras, seja muito bem-vinda, esteja à vontade e, olha, larga esse teu conhecimento que está todo mundo muito curioso para adquirir o que tu vais passar para a gente aí. Obrigada, Mauro. Obrigada pela confiança. Eu sou parceira do Paideia já há um tempinho e me senti muito honrada, né, quando o Mauro me convidou para esse círculo de palestras, porque só tem gente fera, né? E aí eu disse, poxa, como vai ser fazer tudo isso com tanta gente boa? E vocês já tiveram aí uma degustação desses 2 dias, então a minha proposta aqui é a gente fazer um bate-papo, né? É a gente ter, principalmente, que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram, assim. Eu não uso PowerPoint na palestra, tá? Até porque eu quero, se vocês tiverem dúvidas do que eu estou falando, se quiserem questionar, enfim, eu acho que fica mais fácil e eu consigo entregar melhor para vocês, porque eu tenho aqui um roteiro óbvio que eu fiz sobre o conteúdo, mas em cima dele eu não conheço a realidade das pessoas que estão aqui na palestra, então é muito mais fácil eu ir entregando conforme a necessidade de vocês. Claro que aqui a gente vai fazer um rasinho, digamos assim, né? Porque como o Mauro falou, a gente tem um treinamento aí de 10 horas e as pessoas que já foram minhas alunas e que me conhecem, sabe, que nas minhas aulas sai com a prática, né? Então, assim, o Mauro falou que eu tenho 25 anos de experiência, que eu comecei muito jovem, tá, gente? Vocês não acharem que eu sou muito experiente, tá? Eu já estou contando parte de estágio aí, eu não fui menor aprendiz, porque senão vão pensar assim, nossa, né? Mas realmente, são 25 anos que eu completei nesse ano dentro da área de recursos humanos. Eu sempre brinco, porque assim, a área de recursos humanos que me escolheu. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que isso aqui não é um tema de recursos humanos. Eu não estou aqui para falar de recursos humanos. Eu gosto muito de provocar no sentido de fazer as pessoas pensarem, né? Então, gostei muito de dizer assim, nossa, o que é onboarding? O que tem a ver com performance e tal? Então, a ideia é que, assim, a gente sair da nossa zona de conforto. Se fosse para eu trazer conteúdo pronto para vocês, era mais fácil a gente dar um livro, né? O Google está aí, enfim. Mas a proposta aqui é trazer para vocês esse novo olhar. E aí, aqui, o meu papel é em desenvolvimento. Independente de eu exercer hoje uma carreira como executiva na área de recursos humanos, eu também sou professora convidada, né, da UX, da UBRA, da Unicinos, eu dou curso nas áreas de MBA, em cursos de extensão e graduação, e também atuo com uma consultoria para pequenas empresas dentro da área de desenvolvimento. Então, eu não sou uma pessoa que eu ando com um crachá pendurado, mas eu sei que valida pelo menos para saber o porquê que eu estou aqui falando desse assunto e o que eu trago na bagagem para vocês. Eu sempre digo, quando eu dou as minhas palestras e as minhas aulas, é que eu conto histórias, porque em 25 anos eu tenho histórias de sucesso e de insucesso também. Isso faz parte da jornada, isso que faz a gente crescer e agregar. Então, o que eu fiz um recorte hoje sobre muitos temas que a gente poderia abordar, mas que para mim é muito importante. Por quê? Porque a gente tem visto uma gourmetização de nomes em desenvolvimento organizacional. Assim. Então, a gente tem visto vários nomes muito bonitos, a gente tem visto muitas coisas, mas e na prática? Como é isso, né?
Eu não gosto muito da palavra recursos humanos, porque para mim recurso é gasolina, é carvão, não são pessoas. Mas, por outro lado, eu tirar esse nome recursos humanos e colocar um outro só para ficar bonito no PowerPoint também não resolve, né? Nessa minha trajetória de carreira, eu passei por vários movimentos, desde o departamento pessoal, de reengenharia, enfim, e a gente vive um novo momento. E eu não vou nem falar de pandemia, eu não vou falar de pós-pandemia, porque isso antes, durante ou depois da pandemia já estava acontecendo. Então, eu acho que tem algumas coisas, sim, da pandemia que ela trouxe para nos alertar, mas ela está muito mais ligada aos modelos de trabalho do que propriamente o que a gente precisa fazer dentro das empresas. Então, não tem nada aqui de fórmula pós-pandemia, tem sim falar sobre desenvolvimento organizacional. E aí vamos falar sobre o que é o tal do onboarding, né? Se a gente for olhar na tradução do onboarding, a gente está falando sobre embarcar, a gente está falando sobre uma viagem. E aí algumas pessoas vêm questionando do porquê que a gente usa tantos termos em inglês ultimamente, né? Por que a gente não usa termos em português? Vou ser sincera para vocês, porque assim, ó, o nome das coisas pouco me importa. Me importa é o que elas vão fazer acontecer e o que isso vai trazer. E o que me deixa muito feliz nesse processo todo foi a área de desenvolvimento organizacional se afiliar ao marketing. Então, o onboarding, na verdade, é o termo que fala sobre você embarcar, sobre você vir nessa viagem, e ele está muito ligado a essa afiliação junto com o marketing. Onde é que isso começou? Para todo mundo que conhece um pouco de marketing, enfim, sabe que a gente fala muito sobre o cliente, né? Então, uma das estratégias do marketing é entender o comportamento do consumidor, do seu cliente, mapear o mercado, entender as suas necessidades, né? Entender aquilo que ele precisa, né? Onde é que são as suas dores. Então, quando a gente olha para tudo isso, o marketing vem há muitos anos e cresceu muito mais do que só o comercial, mas no sentido de entender. Então, existem N ferramentas que foram criadas, né? E aí eu não estou falando só de tecnologia, eu estou falando de uma forma geral como um todo, para que a gente entenda o que esse cliente precisa, entenda qual é a dor dele e ele compre o nosso produto. Até aí, ok, show de bola. Se eu não enxergo se as pessoas fizerem perguntas, se levantar a mão, então eu peço ajuda para vocês assim. Se alguém quiser falar, escreve no chat, levanta a mão, abre o microfone, entendeu, gente? Fiquem à vontade para a gente fazer esse bate-papo aí para ficar mais interessante, tá? A gente avisa, Patrícia, a gente avisa, tá? Show. Então, esse foi o mapeamento e o crescimento do marketing. Então, assim, a gente viu uma avalanche de informações, a gente viu uma avalanche de várias situações que o marketing conseguiu realmente identificar e entender melhor o seu consumidor. Tá bom. Onde é que entra o desenvolvimento organizacional? Bom, por mais que a gente tenha toda a tecnologia possível, eu posso ter o mapeamento do que as pessoas acessam nas redes, eu posso mapear os comportamentos dos consumidores, eu posso fazer tudo. Só que por trás disso sempre vão ter pessoas. E aí as empresas investiram horrores no marketing, no comportamento do seu cliente, né? Entenderam o que ele precisava, só que esqueceram que em algum momento ele vai ter contato com a pessoa, com as pessoas que estão ali. E aí, como é que uma pessoa desengajada, desmotivada, não está satisfeita onde ela está, vai poder entregar o valor que aquela empresa prometeu para o cliente? Essa é a grande dúvida. Então, quando o desenvolvimento organizacional entendeu que se eu usar a mesma metodologia e as mesmas ferramentas que eu olho para o cliente de fora, para o cliente de dentro, opa, eu vou começar a ter uma outra visão e vou começar a mapear o que eu preciso para ter as melhores pessoas, né, para ter esse trabalho que a gente precisa executar dentro para entregar para o cliente. E aí é óbvio que muitos termos de marketing se usam hoje em outras áreas por conta disso. Né? E aí, onde é que a gente viu muito um movimento que estava dissociado do marketing com a área de desenvolvimento?
as empresas começaram a falar do employer branding, né, que são as marcas empregadoras. Então as empresas começaram a investir que eu quero ser uma marca empregadora, né? Então olhamos para fora e vamos fazer com que as pessoas lá de fora nos enxerguem como uma marca empregadora. Uma das coisas que virou moda, e até esses dias até eu fiz um post no meu LinkedIn, é que as empresas acham que transformar a empresa num buffet infantil vai fazer as pessoas ficarem motivadas, né? Então eu pinto a parede, eu boto um puff, eu boto uma mesa de ping-pong, e aí ótimo, eu vou ter pessoas engajadas e super felizes, e aí eu uso o termo de transformamos a empresa num buffet infantil. Será que estar num buffet infantil é o que me motiva? Será que é isso realmente que eu quero? Não estou dizendo que não é importante o ambiente de trabalho. Ele é muito importante, mas ele sozinho não faz nada. Então, nós começamos a olhar dentro da área de desenvolvimento organizacional a partir do momento que as pessoas se atraem em vir trabalhar com a minha empresa. A partir do momento que elas querem, começa a nossa viagem. Então, a gente começa a parar de pensar só na pessoa quando ela iniciou o seu primeiro dia de trabalho, né? Porque geralmente as pessoas olham no seu primeiro dia de trabalho. E agora, inclusive, está uma febre no LinkedIn de postar o seu kit onboarding. Que o kit onboarding é aquele material que você recebe no seu primeiro dia de trabalho, eu até o brinco, né? A pessoa põe lá caderno, caneta e clipes, eu falei, nossa, você fica feliz em receber material de trabalho? Mas, enfim, esse é o tal do kit onboard, é a recepção. Eu já acho que ficou muito legal, porque antes as pessoas eram jogadas dentro da empresa e tinham que se virar. Então, começou esse movimento de, ok, vamos trazer as pessoas e vamos fazer com que elas se sintam acolhidas. Então, antes, a gente chamava isso de integração, de treinamento, e agora, nesse novo momento, estamos chamando de onboard. A grande maioria das empresas identifica o onboarding do primeiro dia que a pessoa trabalha até mais ou menos uns 6 meses, tá? Eu, Patrícia, e hoje eu estou aqui como CPF, né? Sem nenhum cargo e nenhum título, com o meu conhecimento e aquilo que eu acredito. O onboarding, para mim, ele começa desde a hora que a pessoa olhou para aquela vaga e se inscreveu para ela ou foi indicado para ela, até o que eu chamo do offboarding, que é quando nós encerramos o nosso processo de trabalho, que é quando uma das duas partes entendeu que não faz mais sentido estar ali, e aí a gente vai encerrar. Então, eu identifico o onboarding, esse processo como um todo. É óbvio que ele precisa ser fracionado. Eu tenho vários momentos e aí eu vou tratar eles de forma diferente. Mas o meu contato com as pessoas, ele começa desde o momento que ela se candidatou para estar lá, até o momento que alguém desistiu dela não estar lá. Então, o onboarding é essa viagem que eu inicio lá me candidatando até quando eu saio dela. E aí, a gente é muito bom na hora de fazer a seleção e as pessoas que me conhecem e trabalham comigo sabem o quanto eu sou muito realista na hora de contratar e selecionar pessoas, principalmente quando é da minha área ou da minha equipe ou da empresa onde eu estou, enfim. Por quê? Porque é o namoro, né? Então, assim, como é que começa a nossa relação quando a gente está interessado em alguém, né? Você vai mostrar o seu melhor, é óbvio, né? Eu nunca vi ninguém chegar para uma entrevista e dizer assim: eu sou bagunceira, sou desorganizado, na última empresa eu me desentendi com o meu chefe, eu não gosto de trabalhar com pessoas, né? Eu nunca vi ninguém dizer isso. Inclusive, quando fazem aquelas perguntas que é da era paleolítica, mais ou menos, de quais são os seus pontos a desenvolver, a pessoa diz, não, é que eu sou muito comprometido, né? Eu me entrego demais. Até o que ela tem a desenvolver é bom, né? Esse é o modelo antigo de recrutamento e seleção, que não é o tema agora, mas eu falo muito sobre o quanto a gente é ruim de contratar pessoas nos modelos atuais que a grande maioria das empresas tem e que eu vivo isso no dia a dia. Mas o que acontece? Quando nós estamos querendo pessoas para a nossa equipe, e aí eu estou falando de gestão, eu estou falando para quem é gestor, para quem quer ser gestor, enfim, para quem vai trabalhar em equipe.
quando a gente precisa contratar pessoas e selecionar pessoas para a nossa equipe, uma das questões principais que é esquecido é o alinhamento de expectativas. O que é o alinhamento de expectativas? É o que eu, que estou me candidatando para a vaga, ou que estou buscando uma nova oportunidade, ou que eu estou fazendo, enfim, tenho como expectativa de carreira ou de trabalho, enfim, e o que a empresa tem para essa posição. Esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, ó, pouquíssimas vezes eu vejo perguntas, por exemplo, sobre expectativas de carreira, né? Por que você está aqui? Para onde que você quer ir? Né? O que você está fazendo para isso? Né? Porque, assim, a carreira é o grande problema que a gente tem hoje dentro das empresas. Assim. As pessoas não tomam para si as suas carreiras. E aí, além das expectativas, a gente tem uma questão que está ali no nosso tema, que é sobre cultura. Que ela é muito bonita, né? As empresas têm lá nos seus quadrinhos, né, a sua missão, visão, valores, enfim, mas todas as empresas têm um DNA e têm uma cultura. Todas. E DNA é algo que a gente muda. Eu consigo mudar o meu DNA? Não. A mesma coisa o DNA da empresa. Ele melhora, né? Ele se atualiza, mas existe ali uma cultura e um DNA que é próprio daquela empresa. Então, o que acontece? Vamos falar sobre cultura. A gente tem empresas nacionais, e aí eu não vou nem falar nesse momento das multinacionais. Eu vou pegar, por exemplo, se a gente pegar a região da Serra, onde a gente está, né? Se a gente pegar Caxias e região, ela já tem empresas de cultura completamente diferentes de uma região de Porto Alegre que está a 170 quilômetros de nós. E se a gente for daqui a pouco de Caxias para Bento, tem diferença. Porque eu tenho empresa familiar, eu tenho N modelos de empresa. E elas chegaram aonde elas chegaram porque elas têm esse DNA, essa cultura. E aonde eu quero chegar quando a gente fala sobre performance? Porque a gente é muito bom de avaliar as pessoas pelas competências e as habilidades que ela tem, porque isso é testado, né? Então, se eu quiser falar sobre processos de RH, vocês vão saber se eu tenho conhecimento ou não. Agora, quais são os meus valores e o que eu acredito que realmente faz sentido para mim e se ele é compatível com o que tem dentro daquela empresa onde eu estou. Então, vamos supor, eu trabalho numa empresa que é, por exemplo, eu estou me candidatando para uma empresa que é familiar, onde o dono da empresa ainda está lá e é figurativa, e aí tem o filho, a nora, o papagaio, o periquito, ela tem uma estrutura familiar e ela vai muito bem, obrigada. E eu não tenho perfil para trabalhar nesse modelo, não é uma cultura que está dentro de mim. E aí, vocês acham que vai dar match nisso? Pode dar match no início, né? Porque a gente está na hora do namoro, a gente está falando sobre o que a gente tem de bom, o que a gente tem de melhor. Só que no andar da nossa viagem, do nosso onboarding, vão vir as diferenças. E aí aquela frase que é muito dita e que eu repito sempre, que todo mundo, se não conhece, vai sentir algum momento na pele é... Desculpa, gente. Nós contratamos as pessoas pelo que elas sabem e demitimos pelo que elas são, porque nós não fizemos o match da cultura e do DNA. Só um minutinho. Desculpa. Então, assim, eu entender qual é a habilidade e a competência, isso é a parte mais fácil. Agora, entender se a cultura da minha empresa está aderente com o que aquela pessoa quer para ela, é o grande X da questão. Alguém tem alguma pergunta até aqui, gente? Pelo jeito, a explicação está extremamente eficaz. E outra coisa, se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, vocês me falem, porque daqui a pouco eu engato uma primeira aqui e vou embora. Eu tenho uma pergunta. Por favor, então se ficar um pouco confuso aí, vocês, por favor, me avisem. Pode falar quem quer perguntar. Jean,
Patrícia, você falou sobre as empresas que parecem um buffet infantil e tal. E o que falar sobre a Google? Ah, muito bem. A Google foi o grande modelo, né, dessa cultura de ambientes abertos. Inclusive, se vocês forem na internet pesquisarem, tem inclusive depoimentos, enfim. E aí, foi muito legal essa pergunta do Jean, porque a gente está falando de cultura. Qual é que é a cultura da Google? A Google, você tem um ambiente aberto, você não tem um controle de horário, enfim, é um modelo muito diferente dos tradicionais, e você é cobrado por entrega, né? Então, assim, pode ser que hoje você possa passar o dia, né? Hoje é quarta-feira, você pode passar o dia na praia, você pode viajar, você pode não fazer nada, mas se você tiver algo para entregar na sexta-feira, amanhã pode ser que você vire à noite, né? Trabalhando e tendo que entregar. E as pessoas têm uma falsa ilusão de que só aquela fotografia daquele ambiente, e a gente tem N outras empresas naquele modelo de ambiente que não tem cobrança, que não tem entrega. Então, se vocês virem os depoimentos das pessoas da Google, sim, elas têm um ambiente bacana, tem um ambiente aberto, tem um outro modelo de trabalho, mas isso não diminui a cobrança, a pressão, a entrega. O que a gente precisa entender, assim, esse modelo de cultura faz sentido na minha empresa? Porque isso tem que vir de cima, gente. Não adianta a gente ir lá e colocar uma área de lazer, botar uma mesa de ping-pong, se o gestor entra na sala e olha com aquela cara e diz assim, vocês estão fazendo o que a essa hora aqui? Tinha que estar todo mundo sentado na mesa. Eu conheço o gestor que fica olhando o ponto das pessoas para saber se elas estão trabalhando até às 7 horas. Desculpa, quem trabalha, por exemplo, com... Não precisa trabalhar só com criatividade, mas assim, vocês conseguem ser produtivos das 8 às 18 todos os dias da semana? Eu, quando vou montar uma aula, quando eu tenho um treinamento para fazer, eu brinco que eu fico mastigando ele, assim. Tem dias que eu sento e não sai absolutamente nada. Ou quando sai, não era aquilo que eu queria. E daqui a pouco, eu pego a linha de raciocínio que eu queria e consigo desenvolver o material e vai. Mas eu não consigo dizer para o meu cérebro que ele tem que fazer isso das 8 às 9, ou das 10 às 11, enfim. Por isso que quando eu tenho um treinamento para fazer, eu começo muito tempo antes mastigar ele para conseguir chegar lá em tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para que você tenha um ambiente como o da Google, a cultura de cima para baixo tem que estar em linha com isso. E automaticamente pode ser que sábado e domingo eu tenha que trabalhar. Então, assim, eu vejo muitas pessoas que querem liberdade, elas querem autonomia, mas elas esquecem do ponto mais importante que se chama responsabilidade. A autonomia é a coisa mais fácil que tem para a gente dar para as pessoas, né? Eu entrego, né? E deixo elas fazerem e digo assim: olha, você tem que me entregar isso no tal dia. E eu posso simplesmente não cobrar. Você quer ir para casa, você quer fazer home office, você quer ir para um café para fazer isso, enfim, você pode fazer. Só que o que acontece é que aí a bronca vem depois, e aí as pessoas dizem que não deu, ou que não deu certo, e aí onde fica a responsabilidade? Então, muito mais do que ter autonomia, é você entender que para você conquistar uma autonomia, você tem que ter responsabilidade. E isso vai do modelo de gestão. Eu vejo muitos gestores, e a gente está falando sobre performance, aqui está falando sobre gestão, eu vejo muitos gestores que dão autonomia para a sua equipe, mas não treinam, mas não ensinam, mas não dizem o que esperam, não fazem follow-up. Então, assim, aproveitando esse gancho, o quanto você, como gestor, está fazendo o seu papel na gestão. E é por isso que eu digo que o onboarding, ele não é do RH. E aqui, eu até deveria ter começado com isso quando eu falei de RH, mas enfim, as ideias vão vindo e eu vou alinhando com vocês aqui. O que acontece é que tudo fica na mão do RH. Então, a integração é na mão do RH, o primeiro dia é na mão do RH, quem vai apresentar a empresa é o RH. Na verdade, o que o gestor espera é que seja entregue para ele a pessoa pronta, para ele colocá-la numa mesa e sair andando e trabalhando.
como se aquilo fosse por osmose, assim, né? A gente coloca ele numa cápsula, né? No primeiro dia da integração, e automaticamente ele vai saber de tudo o que ele precisa e principalmente da cultura da empresa. A gente sabe que para nós termos realmente uma certeza de que aquela pessoa está aculturada, isso vai pelo menos 1 ano. 1 ano. Só que o que os gestores querem é pacotinhos de presente e pronto. E quando dá problema, eles vêm no RH e dizem assim, preciso trocar. Não dá, não está funcionando, né? Aí quando você vai conversar com o gestor, você diz o seguinte, tá bom, você fez o feedback? Isso que você está falando para mim que não está legal, você falou com a pessoa? Ah, não, mas ela sabe, por osmose, né? Por transmissão de pensamento. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo ou que convivem comigo é o óbvio precisa ser dito sim. Porque o que está na minha cabeça, não necessariamente as outras pessoas vão saber que está. Então, se a minha equipe, se as pessoas estão comigo não sabem o que eu espero delas e o que a gente precisa, e se isso não fizer sentido para elas, elas não vão fazer. E elas vão fazer do jeito que elas acharem. Aí a forma mais fácil que tem que trocar. Então, quando eu falo sobre cultura, eu falo tanto da cultura da empresa, quanto da cultura dos gestores. E aí as perguntas que eu sempre me faço quando eu estou nas empresas que eu atendo, ou que eu convivo, ou que eu trabalhei, enfim, o gestor está aderente à cultura da empresa? Porque o grande problema que hoje a gente tem dentro das empresas está literalmente no nível de gestão. E eu brinco que o nível de gestão é a faixa de Gaza, né? Porque assim, você tem a pressão de cima e você tem a pressão de baixo. E você está ali, naquele meio. E aí tem gestor que só olha para cima, outro que só olha para baixo. E aí, quando eu converso com eles, eu digo, bem-vindo ao mundo da gestão. A grande maioria das pessoas não foi treinadas para ser gestores, mas se você está ocupando a cadeira, cara pálida, corre atrás, porque a empresa não tem obrigação nenhuma de fazer o papel que é seu. E aí eu vou fazer o link agora com a questão de carreira. Eu gosto muito quando as pessoas me perguntam assim, eu quero saber qual é o plano de carreira da empresa. Aí eu digo assim, não tem. Como não tem plano de carreira? Porque a carreira não é da empresa, a carreira é sua. A empresa tem que ter plano de desenvolvimento. Agora, a carreira é minha. Eu nunca me esqueço, eu gosto de contar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, tinha um diretor que tinha um menino que trabalhava como estagiário dele e ele fez de tudo para arrumar uma vaga para colocar esse menino. Quem trabalha em empresa grande sabe que você tem um quadro de lotação, que é o número de pessoas, né? Era uma multinacional, então você precisava de aprovação, enfim. Ele ficou algum tempo ali, meses, e conseguiu uma vaga para esse menino. E o menino era muito bom mesmo. E aí, quando ele conseguiu essa aprovação da vaga, ele me disse assim, Patrícia, vamos para a sala, que eu quero dar a notícia para o fulano, que ele vai ser efetivado, né? É o momento. Eu falei, ótimo, ok. Fui para a sala com ele, e aí ele falando para o menino que ele estava muito satisfeito com o trabalho dele, enfim, que ele tinha uma ótima notícia para dar para ele, que ele ia ser efetivado, né? E que esse mês ele ia terminar o contrato de estágio e que no próximo mês ele estava efetivado para uma vaga que era de assistente, que era o primeiro nível. E eu até aí só observando. O menino olhou para ele, agradeceu, disse que se sentia muito reconhecido pelo trabalho que ele tinha desenvolvido, mas que ele não queria a vaga. E aí, nessa hora, esse gestor, que era daqueles bem tradicionais, parou na cadeira, travou, me olhou e eu, pelo olhar, disse para ele, agora continua. Aí ele falou para o menino assim, mas como assim? Tudo que um estagiário quer nessa vida é ser efetivado. E como uma empresa como a nossa, uma multinacional, uma oportunidade você está tendo? E ele agradeceu de novo, ele disse assim, não, mas acontece o seguinte, eu tenho planos de fazer um intercâmbio no exterior. E se eu não fizer isso agora, e eu for efetivado ou entrar numa empresa, vai ser muito difícil depois eu fazer isso. Então eu vou passar pelo menos 1 ano na Austrália, o menino ia dali 2 ou 3 meses, já estava tudo organizado, e depois desse 1 ano, ele ia decidir o que ele ia fazer.
Nesse meio tempo, como eu vi que o gestor tinha perdido as estribeiras, eu assumi, conversei, disse, nossa, fulano, que legal, bom saber e tal, enfim, e dispensei ele e fiquei com o gestor na sala. Aí quando esse menino saiu, o gestor olhou para mim assim, mas é por isso que não dá certo essa nova geração. Não sabem aproveitar as oportunidades. Olha ali, eu me quebrei, tive que pedir bênção até para o Papa para conseguir essa posição e o menino simplesmente desdenhou. Aí eu deixei ele desabafar. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: há quanto tempo esse menino é teu estagiário? Ah, ele está comigo já tem 1 ano e meio, mais ou menos. Eu falei, você não sabia que ele tinha expectativa ou que ele estava se planejando para fazer um intercâmbio? Qual foi o momento que você conversou com esse menino para perguntar para ele o que ele ia fazer da carreira dele, né? Como ele estava se sentindo, quais eram as expectativas, o que ele queria fazer. Então, preste atenção que a culpa não é do menino, a culpa é sua como gestor. Se você é gestor e você não sabe qual é a expectativa do seu funcionário, você não sabe o que ele está planejando para ele, desculpa, você não é gestor. Você é uma pessoa que está distribuindo tarefas. E as pessoas vão fazer ou não. Porque gestão não é distribuir tarefas. E é por isso que eu volto lá no link do onboarding, esta viagem toda da pessoa, ela é de responsabilidade do gestor. E não tem choro nem vela. O RH é meio, não é início e não é fim. A área de RH ou de desenvolvimento organizacional tem que dar as ferramentas, ela é apoio, ela te ajuda a encontrar as melhores pessoas, ela te ajuda a ver o que ele precisa para ter de desenvolvimento, ela entende tanto que no modelo de desenvolvimento organizacional, para mim, só funciona se for no modelo de business partner, de cliente interno, de consultoria, esse modelo de RH de caixinha também não me serve, comigo não funciona, ou na minha gestão, quem trabalha comigo sabe que isso não funciona, eu tenho que também conhecer o meu cliente, eu preciso entregar para ele o que ele precisa. Então, se eu tenho uma área de desenvolvimento organizacional que é estratégica, que é outra coisa que o povo adora fazer, é fazer as caixinhas que tem RH estratégico. Aí você pergunta, tem lá uma pessoa que faz treinamento de desenvolvimento, outra que faz recrutamento de seleção e assim por diante, que não funciona. Então, RH estratégico de PowerPoint não funciona, mas o RH estratégico, aquele que senta com o gestor, que entende a necessidade, ele vai servir de apoio para a gestão, mas quem vai fazer a gestão é o gestor. Então, é por isso que eu digo que onde é que começa a minha melhora de performance através do onboarding? Começa quando eu alinhei o perfil que eu quero para a vaga ou eu estou procurando o unicórnio dourado das Ilhas Virgens para ganhar 1.000 pila por mês e trabalhar 12 horas por dia? Porque é isso que está acontecendo hoje, né? As pessoas querem um unicórnio dourado com 5 línguas, com isso e com aquilo, porque eu não quero ter o trabalho de desenvolver. Gestor, você pode pegar uma pessoa com muitos anos de experiência, você pode conhecer, ter muito conhecimento, mas ela não conhece a cultura, ela não conhece a tua forma de trabalho, ela não conhece aquela empresa, então você vai ter que fazer o beabá sim. Então, se você quer ter uma boa performance da sua equipe, comece no alinhamento do perfil. E no alinhamento do perfil existe aquilo que é indispensável e existe aquilo que é desejável. Aí você recebe uma tripa lá de requisitos que você diz assim, meu Deus, essa pessoa aqui não existe, porque eu não vou conseguir entregar tudo isso com aquilo que a gente tem. Então, a gente começa a entender o que é indispensável para aquela vaga e o que a gente realmente deseja. Qual é o papel da área de RH? Ela conhece o perfil, ou deve conhecer o perfil daquele gestor. E a hora que você está fazendo as entrevistas, você vê que a pessoa tem competência, tem habilidade, mas não vai dar match com aquele gestor ou com a cultura da empresa. Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, nossa, eu tinha todos os requisitos da vaga, e por que vocês não me chamaram? Porque muito mais importante que você ter conhecimento e habilidade é ter o fit que vai dar certo com a cultura da empresa. Se eu sei que hoje eu estou numa empresa que é de processo, que ela é engessada, que ela tem uma série de coisas na sua cultura, no seu DNA, que é diferente daquela pessoa, eu vou ser irresponsável se eu colocar essa pessoa para dentro. Então, aí começa o papel do gestor.
Aí, ok, porque a gente erra quando eu tenho que demitir uma pessoa em 2 momentos. Ou eu não contratei certo, porque as pessoas querem contratar para ontem, né? E vão fazendo entrevista de qualquer jeito. E aí, depois que chega lá, dá um jeito. Ou a gente não acompanhou e não desenvolveu. E quem é que faz isso? O gestor, gente. Primeiro, se você não está escolhendo as pessoas da sua equipe, tem um problema aí na sua empresa, porque o gestor tem que ser a pessoa que acompanha o processo e que tem a palavra final. Eu, como RH, ou as pessoas que trabalham comigo, sabem. A gente dá o parecer, olha, eu entendo que essa pessoa tem essas e essas qualificações, agora, esse aqui é um ponto de atenção, né? Enfim, mas a decisão é do gestor. Aí essa pessoa entra na empresa. E aí tem todo aquele primeiro dia, né, que se faz um acolhimento e que é muito legal. Você chegar num lugar e ser bem recebido e tudo mais. Aí você faz o momento mágico, né, como a gente fala nesse momento. Só que dali ele está na mão do RH, enfim, de todo aquele processo. Aí você larga ele na mão do gestor. Aí o que a maioria dos gestores fazem? Olha aqui, ó, esse aqui é o teu coleguinha aqui que vai te ajudar. Você vai do lado dele, vai vendo o que ele está fazendo, você vai fazendo. E aí a pessoa fica para lá, para cá, porque o gestor tem reunião, porque o gestor tem isso, porque o gestor tem aquilo, porque na verdade o que ele queria é que a pessoa fosse entregue pronta. Não tem como. Não tem como. O problema é que os gestores hoje não estão fazendo o papel de gestão. E o que é o papel de gestão? É estar com pessoas, é conhecer as suas expectativas, as suas dificuldades, os seus anseios, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, se a gente fosse fazer um cálculo burro, digamos assim, 80% do tempo do gestor ele tinha que estar com as pessoas. Só que o que acontece hoje? 80% dele ele está em processos. E aí depois eles reclamam que as pessoas não fazem, mas as pessoas precisam ser ensinadas. Tem uma outra situação, uma vez há muitos anos atrás, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito despachada, assim, né? Eu não me aperto, assim. Mas na época eu nem era gestora ainda, e eu entrei numa empresa e eu me lembro que eu estava lá no meu primeiro dia, você está super ansiosa e tal, e daqui a pouco era perto do meio-dia, assim, eu comecei a ver todo mundo sair da sala, assim, né? Aí eu me lembro que eu fiquei parada, pensando assim, meu Deus, o que será que está acontecendo? Não ouvi sirene de evacuação, nada, e essas pessoas estão saindo, né? Aí eu olhei para uma pessoa que tinha ficado ali por perto, eu disse, o que aconteceu? Ela falou, eles estão saindo para almoçar. Aí eu falei, ah, tá, e elas almoçam aonde? Ah, mas tem um restaurante aqui embaixo. Ah, tá. Eu falei, você vai almoçar? Daqui a pouco eu falei, você pode me levar para almoçar? Parece óbvio, né? Mas as pessoas, quando entram numa empresa, elas não sabem nem onde fica o banheiro, gente. E é fato. Então, assim, ó, a gente não está fazendo o óbvio. Então, não adianta eu botar balãozinho na mesa, botar bombonzinho e fazer um primeiro dia super legal, se no outro dia ela vai cair na treva, que é a verdade daquela gestão. E quem faz isso é o gestor, não é o RH, não é a recepcionista, não é o coleguinha, é você, a equipe é sua. Você vai ter resultados através de pessoas. E se esse time não tiver contigo, meu caro, ele vai te deixar na mão. Eu sempre digo assim, ó, equipe é aquela que está contigo, é aquela que, na hora que tu tem um aperto, que pode ser num final de semana, pode ser de madrugada, que foi algo que você tocar o telefone, ela vai atender. Você mandar a mensagem, ela não vai ver só na segunda-feira, né? Porque ela sabe que se você chamou é porque você precisa, não é porque você é um chefe dominador. Então, assim, ó, o que os gestores não entendem é o papel deles. E enquanto o gestor não entender esse papel, ele vai continuar trocando pessoas, ele vai continuar com resultados ruins e vai dar culpa que o RH não seleciona, que não tem treinamento, que não tem verba, porque tudo é uma bengala, né? Essa pessoa não está indo bem, mas a empresa não tem verba para dar treinamento. Essa pessoa não está indo bem, mas também o RH não recrutou com todos aqueles 1.500 requisitos que eu queria.
E aí você vai ver o papel do gestor, o cara não dá nem um feedback. Às vezes tem gente que não dá nem bom dia, né? Às vezes tem gente que não tem nem o mínimo. E hoje em dia isso não tem mais vaga, não tem mais espaço para quem não faz isso dessa forma. A gente tem um monte de tecnologia. Hoje a gente tem muitos recursos que ajudam. A gente tem recursos para fazer avaliações, a gente tem recursos para feedback, a gente tem uma enxurrada de tecnologias. Só que a gente precisa fazer o feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Tete a tete, olho no olho, conversar com as pessoas, perguntar como ela está se sentindo. Tem gestor que vê que a pessoa que não está com uma cara muito boa já diz: Ih, hoje não dá para falar com ele, vou falar amanhã. Azar se você não está bem. Somos seres humanos. Não tem mais como a gente separar o pessoal do profissional há muito tempo. Então, assim, ó, como é que você quer ter alta performance se você é um distribuidor de tarefas? Se você não entender de gente e não gostar de estar com gente, você não pode ser um gestor jamais. E aí a culpa cai em cima das outras pessoas. Que aí é culpa de todo mundo, menos do gestor, porque na verdade, se eu tenho esse cargo aqui, eu sou Deus, mais ou menos assim, né? Tudo tem que acontecer da maneira que eu penso, mas eu não verbalizo. E quando as pessoas me perguntam assim, se eu tivesse poucos recursos dentro da empresa, né? Quais são as ferramentas que eu utilizaria? Eu diria 2. E que você não precisa ter tecnologia nenhuma para aplicar na sua empresa. Primeiro é feedback. Ah, se fala, muito se fala, pouco se faz. E eu estou falando de feedback do dia a dia. Tem um termo que a gente está usando agora que é o nanofeedback, né? Que nano é pequenininho. São os nanos feedbacks. Eu não estou falando daquele feedback que você tem que sentar, preencher um formulário, e aí depois ainda você diz assim, assina aí para validar para o RH que a gente fez essa conversa aqui. Não. Isso aí, na verdade, é aquele checklist que a gente tica para dizer que cumpriu tabela, que não serve. Às vezes, eu uso 2 nomes para esse aí. Às vezes ele é um xixi back e às vezes ele é um fode back. Desculpa a expressão, mas assim, se a pessoa saiu da conversa contigo pior do que ela entrou, você é um péssimo gestor. Péssimo. Porque se você fez a pessoa se sentir mal depois de uma conversa, o problema está com você, não com ela. Porque não é que a gente não vai falar o que tem que ser falado, mas a gente tem que ter o cuidado de como falar e a gente tem que se preparar para fazer isso. Então, se você não tem esse nanofeedback, que é essa conversa diária, mas a minha equipe trabalha home office, tem Teams, tem Zoom, tem WhatsApp. Quando a gente quer entrar no Instagram, quando a gente quer entrar no WhatsApp para falar com o grupo que está cheio de meme, a gente dá um jeito. Mas a gente sempre tem uma desculpa para falar com as pessoas. Então, assim, hoje a tecnologia está aí, você pode fazer essa conversa aqui, se não pode ser pessoal, que seja de 5 minutos por dia. Mas o problema é que as pessoas não conversam com as suas equipes, elas nem sabem o que aquelas pessoas são na realidade, que pessoas são aquelas. Tem gente que se perguntar não sabe se aquela pessoa torce para algum time, o que ela gosta de fazer, o que ela faz fora da empresa. Eu não estou dizendo que você tem que sair no final de semana com as pessoas, não é isso, entendeu? Mas você ter um interesse genuíno pelas pessoas já no seu horário de trabalho já vai fazer uma grande diferença. O fora dali já é algo extraordinário para gestores realmente que fazem muita diferença. Mas é aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Se a gente conseguir fazer o feijão com arroz, tá muito bem feito. Então, assim, uma ferramenta é o feedback, tá? E a segunda é comunicação. Hoje, o mal da humanidade, em todos os sentidos, é comunicação, né? O WhatsApp é uma maravilha de tecnologia, mas quem nunca arrumou uma treta no WhatsApp? Escreveu água e o outro entendeu fogo e assim por diante. Então, a gente tem muitas ferramentas, mas a gente não faz uma boa utilização delas. Então, se você investir em feedback e comunicação, e são 2 ferramentas sem custo, você não precisa investir em mais nada. Você não precisa comprar plataforma, aplicativo. Eu não estou aqui falando mal
disso. Que bom quem pode ter isso. Mas é aquilo que eu digo, como Jack Estripador, vamos por parte. Não adianta eu mirar o topo da escada se eu não tenho o básico. Por exemplo, não adianta eu pintar a parede e botar o puff se a pessoa vai no banheiro e não tem tampa no vaso. Tá? Então, assim, se o lugar onde ela tem para fazer uma refeição não é adequado, se ela não tem um refrigerador para guardar o lanche que ela trouxe. Ah, mas tem mesa de ping-pong. Ah, mas tem sala pintada. Vocês entendem que, assim, é a gente fazer por parte, e se a gente fizer o feijão com arroz bem feito, o restante depois ele vem. É que as pessoas miram para fora, porque a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Ah, porque o fulano fez, esse ciclano fez. Mas o que tem a ver com a tua cultura? Então, assim, agora eu olhei o horário aqui, eu engatei a primeira e fui, enfim. Eu gosto sempre de ouvir as pessoas e saber se elas têm perguntas. Eu não falei a metade do que tinha aqui no meu checklist aqui. Mas tudo isso a gente aprofunda no treinamento. Olha o gancho aí. Na verdade, a gente vai ter 10 horas para tratar isso, mas eu trato de uma forma diferente, tá, gente? Aqui eu tô discorrendo ideias com vocês. No treinamento, o que a gente faz? A gente pontua e vai na ação, e vai na ferramenta. Então, sempre sai da aula com como fazer. Porque, e aí eu falo muito que eu virei professora por conta disso. Em 2016, quando eu comecei a dar aulas como professora convidada, eu tinha uma inquietude muito grande. Eu não tenho nada contra mestres e doutores, tanto que eu sou mestranda aí. Mas eu tinha muita dificuldade porque eu tinha muitos professores que eram de muita pesquisa, mas de pouca vivência. E aí por isso que eu digo que nas minhas aulas eu conto histórias, eu sentia a falta disso, assim. Então, uma das coisas que é condição minha como professora é dar o conteúdo, porque, claro, a gente precisa ter uma base de onde que veio isso, mas é sair de lá como fazer. E isso, por exemplo, que eu dei aqui, que eu falei sobre feedback e comunicação, é o que eu faço nas minhas aulas, é para você sair dali e aplicar. Não adianta eu dizer assim, ah, não, você precisa comprar a plataforma tal. Não, é sair dali e aplicar. É que eu digo assim, ah, mas eu não faço avaliação de desempenho porque eu não tenho uma plataforma. Você conhece Excel? Eu trabalhei numa multinacional que a gente fazia avaliação de desempenho no Excel. E funcionava tanto quanto ou melhor, porque era mais prático, mais ágil, assim. Então, enfim, gente, a gente tem N coisas que a gente pode falar aqui, mas o que eu queria dar desse pequeno recorte aqui é o papel do gestor nessa viagem, que é do início até o off-board dele, e que não tem escapatória se você quiser ter uma alta performance. Tem gente aí que tem pergunta? Me Oi, escutam? Tula! Tudo bom? Sim! Patrícia, excelente. É incrível a gente ver essa importância das pessoas nessa era tecnológica, né? O quanto faz a diferença. E aí, analisando em termos de gestão e em termos de quem está abaixo da gestão, o que é a nossa grande força ali de atuação. Pensando nos dois lados, a gente sabe que aqui também tem pessoas que estão no início da carreira, pessoas que estão no meio, pessoas que querem ser gestoras. O quanto é importante entender qual que é o seu papel, né? Eu estou entrando em uma empresa, ou eu estou em uma empresa e está entrando pessoas. O quanto eu consigo me doar para essas pessoas para fazer elas se sentirem reconhecidas? E o gestor, né, fazer esse acompanhamento, o que tu falou ali, que o gestor tem que ficar 80% do tempo com as pessoas. A gente ainda vê em empresas tradicionais, tu pensa que o gestor não está fazendo nada. O gestor tem que estar lá na frente de um Excel, na frente de planilha ou em reunião estratégica, quando o time está pegando fogo sem saber o que fazer. Então, assim, é muito da cultura. E a gente está num momento muito importante, o que é legal tu trazer tudo isso, porque as empresas elas não estão preparadas. Então, por mais que a gente diga, se tu vai entrar numa empresa, que elas dizem que elas estão numa mudança de cultura, mas ainda não estão nessa mudança de cultura. Como é que tu vai fazer para ajudar essa empresa a se engajar numa mudança? Ou como que tu lá atrás tu vai entender? Então, essas perguntas que tu disse que a gente tem que fazer na hora de uma entrevista, se colocando assim no papel de nós estarmos procurando um emprego, a gente tem que ter claro o que a gente quer, quais são os nossos valores, como tu falou, o que eu aceito, o que eu não aceito, para não entrar numa barca furada. Exato. Né? Entender exatamente isso é bem importante. Então, assim, os temas que tu trouxe,
tanto em termos de gestão, em termos de recrutamento, e a tua explicação do onboarding, né? Muito rica, Patrícia. Só te agradecer por esse momento, e eu vou ser uma das tuas inscritas no treinamento. Já pode abrir aí que eu já estou indo. Que bom, Tula. Mas tu trouxe uma coisa bem importante que eu queria falar. Aqui, com certeza, tem gestores, e eu não quero que vocês saiam daqui dizendo assim, nossa, mas a Patrícia só bateu nos gestores. Não. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você está numa empresa onde você não consegue fazer esse papel, e a Tula trouxe um negócio muito bacana que é assim, ó, tu quer ser um gestor de pessoas, mas o teu gestor acima quer que tu fique lá, será que tu está na cultura certa? Porque essa pergunta, ela não é só para baixo, ela é para nós, entendeu? Todas as vezes que eu senti que aquilo não fazia mais sentido para mim, eu fiz o meu movimento, porque a cultura da empresa ela não vai mudar. Só que também é o seguinte, o que eu fiz? Porque também eu largar o barco de uma vez, então assim, ó, você fez, você tentou, né? Dentro das suas possibilidades você fez. E chega num ponto que você vê que dali não passa, é o seu momento de questionar se aquilo ali faz sentido para você ou não. Né? Então, assim, todos nós estamos neste barco. Tem que fazer sentido para o gestor. Então, assim, ó, pô, eu quero ser um gestor de pessoas, eu quero, mas a empresa só me coloca em reunião, eu tenho que fazer 500 mil relatórios, eu tenho isso, eu não consigo? Opa! Então, assim, ó, para e olha, né? Esses tempos atrás teve uma amiga minha que me procurou porque ela tinha recebido uma outra proposta. E é uma coisa que eu falei para ela e que é muito fácil. Eu disse para ela assim, ó, faz uma lista. Coloca tudo que tem de bom nessa empresa onde tu tá, aquilo que faz sentido para ti e aquilo que te incomoda, né? Quais são os pontos que te incomodam? Naqueles pontos que te incomodam, você tem que ver se isso tá indo contra os teus valores, os teus princípios e o que tu acredita para ti como profissional. Se tiver pontos ali, temos um ponto de atenção. E olha para outra empresa e faz a mesma lista. Porque quando você vai para uma outra empresa, você tem que fazer isso. O que essa empresa tem e o que tem aqui que pode não ser? E faz o cheque. Isso você faz num papel de pão. Só que a gente vai por impulso. A gente vai pelo valor, pelo cargo. Tem gente que adora o nome do cargo. Ah, mas eu estou saindo de coordenador para gerente. Enfim. E aí a gente chega lá e eu já fiz movimentos de carreira há tempo atrás. Tem uma palestra que eu dei esses dias que contei um pouquinho da minha trajetória e eu falo, né? Tipo assim, ó, quando a gente... Eu tenho hoje 46 anos. Quando eu tinha 30 anos, eu sei o que uma pessoa de 30 anos pensa. E eu me achava dona da razão e que, enfim, que as coisas eram do meu jeito e tal. E muitas coisas deram erradas. Por quê? Por imaturidade, por falta de inteligência emocional, por falta de experiência. E eu vejo muito hoje nas pessoas que estão começando. E tem um detalhe importante que daqui 5 anos nós vamos ter 5 gerações trabalhando dentro das empresas. 5. Uhum. Então, essa história do X, Y, Z, PTO, vai estar todo mundo junto na mesma empresa. Então, uma das coisas que eu digo assim, ó, chega de rotular, porque tu é X, porque tu é Z, porque eu não suporto isso. Desculpa, entendeu? Porque tudo isso está atrelado com a expectativa das pessoas, com aquilo que elas querem, independente da geração que elas têm. Então, assim, ó, daqui 5 anos vamos ter 5 gerações trabalhando junto. E aí nós vamos continuar dizendo, ah, mas porque tu é Z, aí nós vamos botar crachá, né? Eu sou Z, tu é Y, cada um se reúne no grupinho. Não existe isso, gente. Então, o recado aqui também não vim aqui para bater no gestor, eu vim aqui para dizer qual é o seu papel e que você também questione onde você está, se você pode exercer o seu papel. Isso, e como líderes, investir nesses desenvolvimentos, né, Patrícia, abre horizontes, abre a mente e principalmente a atitude, né? Eu achei fantástico porque tu colocou cada um no papel de responsabilidade. Quando tu fala da autorresponsabilidade, eu quero liberdade, mas eu não me comprometo com a entrega. Eu quero liberdade, mas eu quero sair no meu horário. Então, é esse conflito de culturas que a gente vai enfrentar e agora eu acho que são bons anos com essa mudança, né? E ter certo e ser resiliente no que tu quer vai ser muito importante. Então, foi fantástico para mim, Patrícia. Obrigada. E outra coisa, não adianta só ter iniciativa, tá? O mundo tá cheio de iniciativa, precisa de acabativa. Ah, porque eu tenho iniciativa. Meu filho, me diz de todas as coisas que tu iniciou, o que tu acabou e que resultado tu teve. A gente precisa de
acabativas, de pessoas que vão lá e que resolvam e que façam e que assumam a responsabilidade. Isso é independente de geração, isso é independente de onde a pessoa esteja. É isso que a gente precisa. Que Obrigada, Tula. maravilha, que maravilha, Patrícia, com a colaboração da Tula, que tem muito a ver também com a palestra da Tula na segunda-feira. A gente, eu acho que quando tu diz assim que tu não veio aqui bater em gestor, eu acho que tem muito gestor que precisa levar porrada mesmo, desculpa o termo. Tem que acordar, para com isso, vamos acordar para essa nova realidade. E essa nova realidade, tu discorresse muito bem, a nova realidade do gestor, a nova realidade de quem quer ser líder de um processo, é saber que nós estamos num mundo já transformado. E que ele, se não seguir essa transformação, com gerenciamento de equipe, que houve? Gerenciamento de equipe, com gerenciamento de conflitos, com empatia, com tentar entender, na verdade, quem são as pessoas que compõem a sua equipe, na verdade, a assumição da diversidade, porque a diversidade hoje, que maravilha nós temos numa equipe, eu sempre digo isso, que bom hoje nós temos numa equipe uma mulher, um homem, um negro, um homossexual, um hindu, por quê? Porque são pensamentos que vão colaborar para que a gente consiga construir soluções para os problemas que cada vez são mais complexos, soluções oriundas de argumentos e cabeças diferentes. E isso, para mim, é fundamental hoje na liderança das equipes. Então, parabéns, Patrícia, e eu acho que não tem que te intimidar na tua palestra quando tu diz que está batendo em gestor. Tem mais é que bater mesmo. Nós, como gestores, temos que ouvir isso. Nós temos que ouvir isso. Eu nem me intimido, é que eu digo assim, eu não romantizo, né? E assim, pelo fato de, assim, são tantos anos e continuo super nativa, e me indigna porque, assim, a gente sabe a fórmula, ela não é uma fórmula nova. Isso há muito tempo a gente vem falando. Só que daí a gente arruma as bengalas, a gente arruma as desculpas e a gente não faz o papel. Então, como uma gestora de RH, o que eu faço com os gestores é fazer eles pensarem, né? Tipo assim, é tirar eles da zona de conforto. E não pego aquilo que não é meu. Entendeu? Eu brinco com as gurias que trabalham comigo assim, pega aquilo só que é teu, eu não pego o que é meu. Gestão de equipe, eu tenho que fazer a minha, o gestor tem que fazer a sua. Eu te ajudo, eu te dou a mão aqui e a gente vai junto. Mas você vai fazer a gestão sim. E é fazer o feijão com arroz. Começa a fazer o feijão com arroz, depois a gente vai olhar as outras coisas que tem lá na frente. E uma coisa muito importante que, na minha opinião, tu falasse aí, nós entramos numa era de alta tecnologia, mas, em paralelo, de alta valorização do ser humano. Que, se nós não tivermos isso muito claro na nossa cabeça, nós não vamos conseguir gerenciar as nossas equipes, gerenciar os nossos conflitos, dar passagem para a diversidade e assim por diante. A valorização do ser humano, tu colocasse isso muito bem, e eu acho que todo o processo onboarding e offboarding faz parte dessa trajetória de como que a pessoa se sentiu dentro da empresa, e o sentimento dela dentro da empresa, tenha certeza que é o sentimento de fui bem tratado como um ser humano, fui reconhecido como um ser humano, com todos os meus defeitos, com todas as minhas aptidões, com os meus vícios e as minhas virtudes. Eu acho que hoje, o gestor que não tiver isso na sua cabeça, acho que ele está ficando para trás, concordo com E outra coisa, a gente tem que saber um pouco de tudo, tá? Assim, não cabe mais o gestor que é especialista na sua área. Eu tenho que saber, porque todas as áreas hoje elas conversam. Então, assim, agora, já tem um tempo, eu fiz especialização em marketing também, não porque eu queria ir para o marketing, justamente pela aproximação do RH com o marketing, porque a gente está falando de cliente, não mais de colaborador ou de funcionário, enfim, estou falando de cliente. Então, assim, o quanto eu, como gestor, estou me atualizando, quanto eu estou trabalhando, quanto eu estou olhando para esse mercado, olhando para o que está acontecendo e trazendo isso para o meu conhecimento, para a minha gestão. Porque a gente fica para trás.
E não tem como. E isso só vai acelerar cada vez mais. Então, não adianta você dizer assim, eu não entendo de tecnologia. Você não precisa ser um especialista, mas você vai ter que navegar por ali, vai ter que entender o que aquilo pode agregar para você. Então, assim, vai ficar cada vez... Não é que vai ficar cada vez mais difícil. A gente vai separar os homens dos meninos. Vamos usar um termo assim, entendeu? Para ser gestor, e aí eu não quero fazer analogia de sexo aqui, não é isso, entendeu? Por que Mas não? Eu ia dizer, por que não as mulheres das meninas? Por que tem que ser os isso, homens aí dos meninos? eu ia fazer, né? Separar as mulheres das meninas e os homens dos meninos. Assim, cara, para você ser gestor ou para você ser gestora, você tem que ser parrudo, entendeu? Você tem que ser parrudo mesmo para ter alta performance. Senão você vai ficar na média. E média, a gente sabe que é a abreviatura de medíocre. Você vai ficar ali na média. Você quer estar onde? Né? Essa é uma outra pergunta. Não, eu não quero que me enxergue. Eu estou bem aqui, estou na minha zoninha de conforto, com a minha cobertinha aqui. Então, beleza, segue aí na tua zona de conforto. Agora, não reclama. Você quer se destacar? Você quer ter alta performance? É isso aí que está acontecendo, que a gente tem que estar atualizado e correr atrás. Que maravilha! Patrícia, olha, palmas pela palestra, palmas por toda essa percepção. Nossa, mais uma vez a gente fica inebriado com esse ciclo de palestras que o Procorp promove, e vamos continuar promovendo, porque nós temos muita confiança nos profissionais que a gente bota aí na telinha para todo mundo acompanhar, né? E lembrando, primeiro, algumas coisas básicas. A palestra da Tula, de segunda-feira, e a palestra do Daltro, de ontem, de investimentos financeiros, já está no nosso canal do YouTube, né? Elas foram gravadas, como essa hoje está sendo gravada também. Então, quem quiser acessar, eu acho que o nosso amigo Jean aí já deve estar postando, inclusive, o link, né? Isso Mas mesmo, se já vocês está postando. já está postando, mas se vocês buscarem no YouTube Paideia Centro de Estudos Alternativos, vocês vão chegar, ou Procorp mesmo, vocês vão chegar nas palestras, né? Lembrando, já que nós estamos falando também das palestras, que até domingo, dia 3, nós estamos... Nossa, eu não falei com a Patrícia, eu tenho medo agora de dar os valores, ela é capaz de desistir de dar o curso. Mas, na realidade, o treinamento, quem comprar o treinamento até domingo, vai estar pagando por estar participando, porque só os que estão participando não sabem da promoção. Vai estar pagando R$ 239 por cada um dos cursos no Simpla, podendo fazer até em 12 parcelas de 24 pila. Mais do que isso, pior ainda, quem for estudante e comprovar vai pagar metade desse preço aí. Então, vai pagar R$12 e pouco se quiser parcelar em 24 vezes. E sabe, Patrícia, que a gente faz isso, e eu digo isso todos os dias, a gente, na verdade, até de uma certa forma, provoca os nossos profissionais para que puxem, pelo menos num determinado período, para um preço mais baixo, para que as pessoas possam se especializar, para que as pessoas possam fazer, para que... Qual é o nosso desejo? Quem está acompanhando as palestras, o nosso desejo é que as pessoas façam o curso da Tula, o treinamento da Tula, o treinamento do Daltro, o treinamento da Patrícia. Amanhã nós vamos estar falando de marketing na era digital. Então, veja a diversidade dos conteúdos, e aí nós temos que fazer um plano para que todos consigam fazer todos esses treinamentos, porque eu não tenho dúvida, são 40 horas de treinamento que significarão, com certeza, muitas vezes, não quero abusar, mas mais do que um semestre nos cursos que a gente vê nas instituições de ensino. Por quê? Desprestigiando eles? Não, porque são altamente focados, porque são 10 horas altamente aproveitáveis, correto? E, consequentemente, vai somar significativamente no conhecimento de todo mundo. Então, a gente sempre está batendo esse papo, estamos terminando o 3º dia do nosso ciclo. Mais uma vez, agradecendo a Patrícia. Não sei se tu queres ainda fazer alguma colocação, Patrícia. Não, gente, já ocupei mais de 1 hora aí, só quero agradecer a confiança.
e dizer que, assim, eu sou parceira do Mauro. Eu nem vou dizer que o Mauro foi meu professor, que ele fica bravo comigo. Mas, assim, eu gosto de estar com pessoas que é como o Procorp, como a Paideia, assim, focado em o que é aplicado, o que está de moderno, não desmerecendo as outras instituições de jeito nenhum, assim, tem um timaço, assim, e vocês vão ver, assim, acessem o YouTube e vocês vão ver as palestras. E eu acho que importante é isso. E a gente hoje, para nós, assim, eu não sei todo mundo que está aí na sala, mas quem já fez graduação, pós-graduação e tal, a gente não vai mais fazer pós de 2 anos, né, gente? Porque a gente precisa... Até porque quando a gente termina os 2 anos, aquilo lá do início já foi, né? Então, eu tenho investido muito nesses cursos rápidos para meu conhecimento também, porque a gente está na era do para ontem, né? Tem que aprender e tem que aplicar. Então, gratidão a vocês que estiveram aqui. Se quiserem me procurar no LinkedIn, enfim, nas redes sociais, para a gente bater um papo, são todos bem-vindos. Eu adoro trocar ideias, eu adoro que me convidem para falar, porque eu nem gosto de falar quase. E para mim isso não é pelo dinheiro. Até porque eu brinquei que eu comecei a dar aula como professora convidada, e depois de um tempo eles começaram a me pagar, eu achei que ficou melhor daí a brincadeira, assim. Mas sempre que me convidam, eu vou falar para estudante, eu faço live, porque eu sou muito grata, porque se eu cheguei onde eu cheguei foi porque as pessoas me ajudaram. Então, a minha missão de vida, tanto que eu estou fazendo um mestrado em educação, é porque eu acredito na educação e eu compartilho conhecimento. Todos os PowerPoints eu mando, eu acho ridículo esse negócio assim, ó. Conhecimento está aí, ele é para ser compartilhado e o que eu puder contribuir, o que eu puder fazer, sintam-se à vontade, podem me pedir, podem me acionar, que eu gosto muito de trocar e estou à disposição. Obrigada, Mauro, obrigada a todo mundo aí. Que bacana. E tu falasse uma coisa, Patrícia, dos cursos curtos que necessitam hoje ser altamente adaptados ao mercado atual, correto? Altamente, porque hoje nós convivemos com o inesperado, as coisas mudam de hoje para amanhã, então o nosso conhecimento também tem que ser adaptado a isso. E eu, que nem tu falasse, eu falo por mim também, um dos pós-graduações que eu fiz faz 4 ou 5 anos de gestão em marketing, que eu hoje pouco ocupo do que eu fiz, de tanto que já mudou de 4, 5, 6 anos para cá. Quem é que dizia, há 3 anos atrás, antes da pandemia, que nós íamos estar com uma sala aberta, ouvindo uma palestra como nós estamos agora? Então, realmente, a tecnologia mudou significativamente todas as nossas vidas. E a gente, de alguma forma, tem que agradecer a isso. Como tu falasse do Procorp, o Procorp, que é um dos segmentos do Paideia, hoje, Patrícia, nós somos contando contigo, com a Tula, com o Daltro, nós somos em 18 profissionais e aproximadamente 40 cursos de 10 horas. E a gente está expondo um pouquinho disso nesses ciclos de palestra. Que bacana! Estou vendo aqui no chat, o Jean já postou o curso da Patrícia, quem clicar aí já vai abrir direto no Simpla, se quiser dar uma olhadinha, mas depois nós vamos também mandar esse link no e-mail de cada um, para que cada um aí vá pensando. Já tem gente que se inscreveu para um curso, para o outro curso, e eu sei que alguns estão aí vendo quais são os cursos, de repente não dá para fazer os 4, que dê para fazer 3, ou 2, ou 1, mas, pessoal, façam, porque, na verdade... E ao vivo, né, Mauro? E ao vivo... Não é curso vivo, gravado, online, não, é ao vivo. Interação plena, pode conversar, pode trazer o seu... Na verdade, esses cursos, Patrícia, em muitos casos, como a gente já fez e já viu, se tornam muitas vezes até mentorias, aonde algumas pessoas trazem até o problema da sua empresa e durante o curso o facilitador, o professor, acaba resolvendo ou dando sugestões que servem para todo mundo que estiver no curso. E esse é o propósito também. Esse é o nosso propósito. Tá bom, pessoal? Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Só avisando, pessoal, que nós temos poucas vagas para esse valor até o dia 3. Então, assim, se é de interesse fazer o curso, já clique e já faça já. Aí, assim, compartilha com os coleguinhas, dá um like aqui. Isso, exatamente. Manda esse link para colegas que queiram fazer, né?
Para aquele gestor mala que você tem para se inscrever no curso. Pessoal, eu só fiquei com uma dúvida só. Patrícia, a gente sabia que, a gente falou agora dos gestores, e no curso você vai ensinar as pessoas, ou ajudar as pessoas que estão dentro desse processo e são cabeça dura também? Sem dúvida, mas uma coisa que eu digo, nem Deus salva quem não quer ser salvo. Se a pessoa quiser ser salva, venha que a gente vai salvar, mas ela tem que querer. Ela vai ter muita coisa que ela vai poder fazer, tenha certeza disso. É isso aí. Então tá, pessoal, inclusive aquilo que a Patrícia acabou de falar, o Dalto já me disse hoje que fez ontem, depois da nossa palestra, ele mandou o link para 1 zilhão de pessoas pelo WhatsApp, pelo Face, pelo LinkedIn. Então, vamos aproveitar e levar isso para outras pessoas também. Muito obrigado pela participação de todos. A sala sempre fica um pouco mais aberta para quem um pouco mais de tempo aberta para quem quiser copiar alguma coisa, enfim, estamos aí. E, logicamente, até amanhã com a palestra do Lucas Tartarotti, Marketing na Era Digital, que com certeza vai ser um fechamento da semana no nível das outras 3 palestras, tipo a que nós ouvimos hoje, ontem a do Dalto e segunda-feira da Tula. Bom resto de noite para todo mundo aí. E um forte abraço nosso aí. Tchau, tchau, gente. Gratidão.